a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Muito bem, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Cantemos. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Muito bem, mais um cântico. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus. Por nós pecadores morreu numa cruz. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu numa cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aí é digna tua graça de todo louvor. Louvamos-te a ti, ó Cordeiro de Deus, foste morto, mas vivo, eterno nos céus. Aleluia.
é digna tua graça de todo louvor. Louvamos-te, a Deus, pelo Espírito da luz que brilha nas trevas, Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Sim, é digna tua graça de todo louvor. Concede-nos mais do celeste fervor. Dá-nos sempre por teu grande amor. Aleluia. Te rendemos, Senhor. Sim, é digna tua graça de todo louvor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por estarmos na tua presença. Realmente a tua graça é digna de todo louvor, toda a honra, toda a majestade pertence ao Senhor. Esteja mesmo aqui entre nós e recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Também fala conosco logo mais enquanto estudamos a tua palavra. E realmente nossos ouvidos e corações possam estar abertos e recebendo a tua palavra com mansidão. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, obrigado. Só questão dos avisos, como os irmãos viram aí no começo, estava ali o nosso convite de aniversário da igreja, dia 25 de maio, agora esse mês. Faltam 3 semanas, né? Tem mais 2 finais de semana para chegar no dia 25. A irmã Carolina falou pela manhã com os irmãos, né? Então vamos organizar o nosso convívio. Orem pelo pastor Herbert, que vai estar saindo ali do Brasil no dia 23 de maio, chega aqui no dia 24, e no caso, dia 25, a nossa conferência de aniversário. Então, orem pela viagem, o Senhor proteja e guarde, esteja com o pastor Herbert. Também o pastor Elias está conosco aqui, um pouquinho melhor, né? Mas precisamos orar por ele, até para estar preparado para os trabalhos aí da semana. Também nossos trabalhos semanais, vocês estão assistindo, está passando toda a programação, e também quem está vendo pelo YouTube, também está vendo os trabalhos passando. Não temos nenhuma alteração, na terça continua o culto de doutrina, se Deus permitir, o pastor vai dar continuidade ao estudo que está sendo feito. Às 8 horas aqui no Templo de Beja. Na quarta, Cuba, às 8h30, 8h45. Também é feito ali o trabalho na quarta-feira. Na quinta, Vales Mortos, às 3 horas. E aqui também, às 8, no templo, temos o culto de oração. E lembre, irmãos, ali dos irmãos dessas duas congregações, os irmãos têm sofrido com alguns problemas de saúde, né? Vales Mortos ali, a irmã Rosinha, o casal Búlio, o irmão Joaquim, a irmã Mariana. Também ali os irmãos, as irmãs ali de Cuba também, com machucado no joelho, problema na coluna. Então, sempre lembre de orar por esses irmãos queridos ali das nossas outras duas congregações. E no sábado, nós temos também o trabalho aqui do Descobridores da Bíblia normal. Não tivemos ontem por conta do aniversário em Santo André, Vila Nova de Santo André, tivemos que ir lá prestigiar. E eles mandaram até um abraço aqui para a igreja, se Deus permitir. Prometeram uma caravana, ó, irmã Carolina. Prepare aí os pratos aí. Se vem, né? Deus sabe, mas pelo menos o pessoal que diz que vem, foram bastante, inclusive do Algarve ali. Disseram que havia a possibilidade de vir. Então, Deus abençoe essa semana e esteja à frente de toda a programação, conforme a sua vontade, tá bem? Então, vamos cantar mais um cântico aí logo após. A gente vai
ter a palavra, tá bem? O bom pastor buscou-me bem longe do redil e com ternura achou-me caído, triste, viu. Cantemos. O bom pastor buscou-me bem longe do redil e com ternura achou-me caído, triste, viu. As chagas com amor pensou e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, como amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: Astente, tu és meu. Jamais senti tão grande amor com esse do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou, e com seu meu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo agora. Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Por seu sangue restaurou-me a Deus. Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3, a partir do versículo 8 até o versículo 13. Gênesis 3, de 8 a 13. Então diz assim a palavra do Senhor, em Gênesis 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim.
E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez pedimos a tua graça e para mesmo meditarmos, né, na tua palavra, nas Escrituras, nos livra mesmo do erro e realmente, Senhor, abre nosso coração, nosso entendimento para entender e também aplicar, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, no estudo passado, nós vimos toda a trajetória da tentação da mulher. Foi do versículo 1 até o versículo 7, basicamente, né? Foi do 1 ao 7. E aí nós vimos toda essa trajetória da tentação da mulher até a desobediência de Adão ao comer do fruto e uma tentativa frustrada de esconder a vergonha com as folhas de figueira. E aí vimos que o homem, mesmo depois de ter desobedecido à ordem de Deus, achou que os seus próprios métodos, aquilo que ele cozeu ali, não sabemos como, né, usou a folha com cipó, não sabemos, mas os seus métodos, ele achou que ele poderia mesmo camuflar ou até mesmo esconder de Deus algo que ele tinha feito, o pecado que ele realizou ali naquele ato, naquela rebelião. E até hoje nós vemos o homem praticando a mesma coisa, achando que com a sua própria justiça, com o seu próprio pensamento, o seu próprio método, o seu próprio jeito de agir e pensar, vai encontrar alguma justificação perante o Senhor. Às vezes nem acredita em Deus, mas acha que pela sua própria justiça, pelos seus próprios atos de bondade, vai conseguir algo de bom, colher algo de bom nessa vida e talvez no além, né? É interessante a gente ver, irmãos, que o que nós estamos tratando aqui não é a origem do pecado, a origem do mal, digamos assim, né? Nós estamos vendo como o pecado entrou no mundo. Antes desse relato, nós vemos que Satanás usou a serpente para tentar a Eva. Então, não é a origem do pecado e também não é motivo do nosso estudo aqui agora. A origem do mal, né? Foi Deus que fez o mal. Digamos assim, a meu ver, é uma tentativa do homem de querer buscar talvez algum pelo em ovo e jogar um pouco de culpa em Deus, né? Deus não sabia de todas as coisas, como é que ele permitiu, então, que Adão e Eva comessem do fruto? Como é que ele criou uma árvore que ele sabia que o homem ia cair, ia desobedecer? Né? Como vimos de manhã o pastor Elias falando, olha, se ele sabia que Satanás ia cair, por que criou, então, os anjos ali e permitiu dessa forma? Não é nosso estudo aqui e não é o foco aqui. E sabemos que as Escrituras elas estão aqui para nós acreditarmos pela fé. Gênesis, como nós vimos aqui, até falei, esses primeiros capítulos devem ser acreditados e confiados como a palavra de Deus, pela fé. Não tem como a gente, né, colocar aqui uma explicação totalmente científica para justificar aquilo que está escrito aqui. Nem foi a intenção de Moisés, ao escrever, dar uma explicação científica para aquilo que ele estava escrevendo. Não foi, né? Ele estava apresentando Deus ali para o povo hebreu. E aí nós vamos agora aqui ver Gênesis 3, 8. Então diz assim, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem
e sua mulher por entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? É interessante que esse termo, né, passeava, andava pelo jardim, ouviram a voz do Senhor. Na verdade, se remete a ouvir o som, né, ao som da presença de Deus. Aí alguns dizem que aqui, quando Moisés escreve, eles estavam ali presenciando o Espírito de Deus. O Espírito Santo falando ali, passeando, enfim. Outros até dizem que era o próprio Deus que estava em contato ali com Adão e Eva no jardim, naquele estado de santidade ainda, antes da desobediência. Deus, o próprio Deus vinha e estava ali com o homem e a mulher. Outros até falam que, e aqui nós vemos o Logos, o Verbo de Deus, a encarnação de Deus ali se apresentando, Jesus Cristo no caso, né? Mas a gente não pode tirar conclusões daquilo que o texto não nos fornece, não nos fala, que está escrito. Mas a verdade é que eles estavam ouvindo ali a voz de Deus, o Senhor Deus chegando. Nós sabemos que a palavra de Deus nos fala que Deus é o quê? Espírito. Deus é espírito. É muito mais provável, se fosse, né, dizer alguma coisa aqui, mas seria muito mais provável que eles escutassem um vento chegando perto, ouvindo as árvores ali balançar e chegar. Lembrando do encontro, por exemplo, com Deus e o povo ali no Monte Sinai, o povo não via Deus, nem Moisés via nada, apesar de dizer face a face, mas era a glória de Deus. E ele via uma buzina aumentando cada vez mais, trovões, relâmpagos, e aí você vai ver, né, Deus vindo falar com esse homem e essa mulher. E aí era algo habitual. Deus mantinha uma comunhão com esse casal que foi criado por ele. Adão e Eva tinham essa relação íntima com o Senhor Deus, né? E aí vemos a reação do homem e da mulher. Foi uma reação tola, uma reação de uma criança que fez uma coisa errada. Logo que escuta, tentam se esconder por entre as árvores. É interessante, a gente tem a Mariana e o Josué, né? E aí, quando fazem alguma coisa assim errada, que sabe que não é para fazer, você vai ver, começa a ficar calado, começa a se esconder e fica no cantinho, aí fica de cócoras, né? Assim, abaixado. Aí vai ver, mas está muito quieto. O que aconteceu aqui? A gente já sabe que tem alguma coisa. O negócio é encontrar o que aconteceu, o que fez. Ah, derrubou um pote de arroz, açúcar, cadê? Onde é que está, né? E foi isso, basicamente, que Adão e Eva fizeram. Ao ouvir, mesmo o Senhor chegar, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E a gente até viu o Salmo ali dizendo, olha, de onde, né, eu me ausentarei da tua presença, Senhor? Se eu for lá para o abismo, lá tu estás. Se eu subir, lá tu estás também. Não tem como se esconder do Senhor. Aí você vai ver, eles comeram daquele fruto com a promessa de que seriam iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. E ao comer, tem logo uma atitude tola de se esconder. Por acaso, já que tinham todo o conhecimento, não sabia que Deus sabe de todas as coisas, né? Logo, o conhecimento que eles adquiriram não é um total conhecimento, né? Sabedoria nesse sentido. Foi uma desobediência ao Senhor. E aí, o Deus Todo-Poderoso, aqui citado, vai atrás e pergunta, onde estás? E aí nós temos, irmãos, várias reflexões, várias pregações, até se você for procurar na internet, você vai achar muitas pregações, né, só com essa pergunta, onde estás? E aí várias reflexões pode vir e a gente fazer até a nós mesmos, né? O Senhor Deus,
o Criador de todas as coisas, o Criador do próprio homem, do coração daquele homem ali que agora está, né, rebelde a ele. Esse Deus Todo-Poderoso sabe de todas as coisas. Sabia de todas as coisas. É interessante que a pergunta que ele faz não é uma pergunta que a gente pode pensar assim, olha, quer dizer que Deus não sabia onde é que Adão e Eva estavam? Com certeza ele sabia. Com certeza mesmo ele tinha a ciência daquilo que acabara de acontecer. Agora, o que Deus está querendo que o homem faça é apareça, assuma o seu erro, assuma os seus atos. Onde estás? Para que se esconder? Né? Tínhamos essa comunhão tão íntima e agora está se escondendo? Adão, onde estás? E aí Deus indica, ao mesmo tempo, a distância que o homem e a mulher, nesse momento, estão de Deus. Lá o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele vai dizer que as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o vosso pecado, os vossos pecados, encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. É essa a distância, irmãos. Agora existe um abismo, um precipício, né, muito largo, em que só é preenchido por meio de Jesus Cristo. O homem agora está distante de Deus, não quer saber de Deus. Agora, essa companhia, esse passear diário com o Deus Todo-Poderoso, o Criador, agora é um desprazer para o homem e para a mulher. É um desprazer. É um desprazer. Essa pergunta, onde estás? A gente pode responder. Agora, esse homem e essa mulher estão na lama da vergonha, chamada desobediência, pecado. Onde estás? Agora está morto em delitos e pecados. Estão mesmo distantes de Deus. Deus, sendo um Deus todo-poderoso, o Criador do universo, mesmo assim, sabendo disso, o que ele faz? Ele poderia, né? Não, agora desobedeceu, agora não quero nem conversa. Não quero conversa com o homem. A minha criatura que eu criei com todo carinho, obra, né, das mãos do máximo artista, agora me desobedeceu, se rebelou, eu criei um paraíso para ele, agora eu não quero mais nem saber dele. Deixa ele lá agora, ele vai sofrer as consequências e vai ser maldito. E Deus, assim, lá do seu trono, já dá a sentença. Né? Mas Deus teve uma atitude interessante. Sabendo do que aconteceu, sendo 3 vezes santo, vai atrás do homem lá no poço de lama onde eles estão. Vai lá passear, querendo saber a condição dele, né? Querendo saber, entre aspas, que ele sabia, mas vai atrás desse homem rebelde, esse homem que está caído realmente. Versículo 10. Gênesis 3, 10. Ele respondeu, o Adão, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Fazendo a pesquisa aqui, é interessante, irmãos, porque essa palavra aqui, ela até pode significar, esse ouvir, né? Ouvir tua voz no jardim pode até significar obedeci. Né? Foi justamente o contrário que ele fez. Foi o contrário que ele fez. E aí ele vai dizer, fiquei com medo. E aí nós sabemos que o medo é algo que é totalmente contrário à fé, à confiança. Medo é o contrário. E aí você vai ler lá no texto de Hebreus, o que é que ele fala? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então aqui, esse medo não é algo que agrada a Deus e é motivado pelo pecado, por transgressão à lei de Deus. É interessante que em Romanos capítulo 2, versículo 15,
Diz assim Paulo, na carta de Romanos 2,15, ele fala: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Em outras palavras, o homem, mesmo aquele que não é salvo, tem a lei de Deus gravada no seu coração. Adão, mesmo sem ter lei nenhuma, na verdade ele tinha uma lei: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele comeu, ele sabia o que tinha feito de errado. Tanto que, o que ele fez? Vamos fazer aqui uma folha aqui com folhas de figueira, vamos cobrir a nossa vergonha. Deus está vindo, e vamos correr, vamos nos esconder por entre as árvores. Ele sabia aquilo que estava acusando a sua mente. E aí, de novo, Paulo fala lá em Romanos capítulo 3, mas agora no versículo 11, que essa é a reação de todo homem que não tem o Senhor Jesus. Está morto em seus delitos e pecados. Versículo 11, ele vai dizer, versículo 10, não há justo nenhum sequer. Versículo 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Essa é a trajetória normal do homem sem Deus. É fugir, é não querer vir ao encontro do Senhor. Pelo contrário, eu quero a distância. Eu quero é fugir da presença de Deus. Eu quero estar longe, não quero saber de Deus. Só que o problema, irmãos, é que esse homem, mais uma vez, ele tenta camuflar o seu erro. O problema aqui não é que ele estava nu e se escondeu. Essa foi, na verdade, é o final, é a consequência da desobediência dele. O grande problema é, eu desobedeci, Senhor. Eu comi, né? A minha nudez é fruto da desobediência. Não era causa dele ter fugido do Senhor. Não, ele sabia o que tinha feito. Ele sabia que ele tinha ali, né, quebrado a lei de Deus. Eu comi da árvore, Senhor. A minha nudez é só consequência da minha desobediência, da minha transgressão. É só consequência. Minha vergonha está aqui, está explícita aqui, mas a causa, eu comi, eu desobedeci. E não foi isso que o Adão fez. Ele já estava, aí você vê, a consciência dele já estava corrompida para o mal. Ele já tenta desculpar, já tenta camuflar, já tenta esconder aquilo que ele tinha feito. O que nós fazemos até hoje, irmãos. Nosso pai Adão, nós herdamos dele. Já estava inclinado, já estava o pendor, já estava para o mal, para o pecado. Não era um motivo, eu me escondi. Estava nu, mas isso é consequência. O que tu fizeste? Tanto que depois a pergunta do Senhor foi, né? Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Deus vai no problema, né? Vai direto no problema. O que causou essa tua vergonha, rapaz? Né? A atitude de Adão poderia ser de arrependimento, irmãos. Poderia ter sido, né? Olha, Senhor, me perdoe, eu estou aqui humilhado. Não merecia realmente esse paraíso, desobedeci a tua lei, me rebelei contra o Senhor. Mas ele preferiu dar um jeitinho, né? Olha, não, eu tive medo que eu estava nu aqui, eu tive que me esconder do Senhor. Não, o problema foi a desobediência. Adão preferiu não assumir o erro dele. E aí Deus faz essas duas perguntas, que aí, irmãos, nós vemos tanto a soberania como a onisciência de Deus. Deus já sabe todas as coisas. Deus sabia que o que Adão e Eva fizeram. É interessante que ele não deixa Adão fugir do assunto, né? Olha, não, é porque eu estava com vergonha, eu estava nu, por isso eu me escondi. Mas Deus volta para a coisa principal. Deus é cirúrgico, né? E vai lá e aponta o erro ali do homem. É interessante, irmãos, que a mesma coisa, nós vemos o homem pecando e Deus chegando até o homem, procurando, entre aspas, o Adão e a Eva. Aí agora, da mesma forma, vemos Adão tentando dar um jeito
E aí Deus, mais uma vez, dá uma chance. Tá, Adão? Quem foi que te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? E aí você vê Deus sendo justo, mas ao mesmo tempo misericordioso. Por enquanto, ele estava mostrando a sua misericórdia. Lá para frente nós vamos ver a sua justiça ali em prática. E aí em Salmo 89, 14, nós vemos: justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. É esse o Senhor, irmãos. É esse o Senhor. É interessante que, abra rapidamente, não está aqui nos meus apontamentos, mas agora lembrei, em 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo... Versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu um resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Não é esse, agora lembrei. Efésios capítulo 2. Não é esse. Efésios capítulo 2. Versículo 6. A partir do 4. 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, juntamente com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E é isso que Deus nos mostra até aqui em Gênesis, no começo, quando o homem estava em queda, mostrando a sua misericórdia, a graça que viria mais lá na frente, mas mesmo assim, vendo ali a situação do homem morto, rebelde, em rebelião, caído, mas mesmo assim mostrando misericórdia. Como eu falei, irmãos, ele poderia muito bem na hora, ó, basta, né? Criei aqui, como depois fez ali com Noé, mais tarde, dando cabo em toda a humanidade, mas foi ainda misericordioso, para mostrar mesmo quanto ele é gracioso. Justo, que daqui a pouco nós vamos ver qual foi a sentença para o homem. Mas, veja, justiça e misericórdia, amor e justiça, conseguindo conciliar no mesmo Deus. Nós não somos assim. Nós não conseguimos conciliar amor e justiça, misericórdia e justiça, porque nós somos levados a pender para um lado ou para o outro. Ou mostramos muito amor e não exercemos a justiça que deveria ser feita, ou somos muito justos e não demonstramos amor. Mas isso Deus conseguiu fazer. Ao mesmo tempo, vemos um Deus misericordioso e um Deus justo. Versículo 12 de Gênesis 3. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Novamente vemos um Adão fugindo da raia. Um Adão querendo escapar, um homem corrompido e agora colocando... Não estava satisfeito se esconder, já não bastava agora tentar camuflar o seu erro, agora a culpa não é dele. A culpa é da mulher que... Quem foi que criou? Que tu me deste. A culpa é dela, mas foi o Senhor que criou. E aí, por isso, eu comi.
E aí ele culpa a companheira, culpa Deus por ter criado ali a mulher para o seu deleite, para a sua companhia, e justifica a sua desobediência, irmãos. E aí nós vemos o início, infelizmente, de uma guerra, digamos assim, uma guerra entre ali os sexos, né? Homem e mulher, cada um querendo tomar para si ali digamos assim, né? Aquilo que se interessa para cada um. Não existe agora mais um complementarismo, aquele desejo natural que deveria ser de complementarismo, de auxílio, de amor, de cuidado. Agora o homem é cada um por si. Tá aqui, ó, a mulher que o Senhor me deu e eu tive que comer, e eu comi. O homem que deveria cuidar e proteger a sua outra metade, agora joga aos leões a sua mulher, justificando a sua desobediência à ordem expressa de Deus. É triste, irmãos, porque Deus começa falando com o cabeça, com o príncipe ali da criação, aquele que tinha o domínio sobre tudo que Deus tinha criado. Adão poderia ter resolvido ali o problema e dito, olha, eu comi, Senhor, da árvore. Mas ele vai colocando a culpa na sua auxiliadora, né? E aí, alguns até falam, como eu já falei, até na cultura judaica, alguns pensam, por exemplo, que, olha, é por isso que a mulher é a mais frágil, né? É mais suscetível ao engano, não pode dar muito crédito para a mulher e tal, ela está no segundo calão. Mas aí, se você for ver aquilo que Paulo fala em 1 Timóteo 12, 13 e 14, 1 Timóteo 2, 13 e 14, Paulo vai dizer assim, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A mulher foi enganada pela serpente que prometeu ali ser igual a Deus. Depois ela deu para Adão, palavras do apóstolo Paulo, palavra de Deus. E ele não foi enganado. Desobedeceu a ordem expressa do Senhor porque ele quis. Porque ele quis. Né? E o mais interessante, irmãos, ele não teve a mínima vergonha, né, a culpa de colocar também a culpa em Deus por ter criado a mulher. E aí, como eu falei no início, muitos tentam colocar na costa de Deus as coisas que acontecem em nossos dias. O mal que acontece, não, Deus não é amor, Deus não é coisa, porque ele deixa, porque ele permite, porque ele deixa acontecer aqui tantas guerras, tanta morte, a fome, doença, né, assassinatos, estupros, abusos, sendo que ele é um Deus bom, já não sabe? Então o causador do mal é quem? É Deus e tal. Essa teoria, essa falácia já começou aqui com Adão. A mulher, Senhor, tu criou ela, a culpa é tua. O Senhor é o culpado desse mal. Sendo que Tiago 1,13 é bem claro lá que fala: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E outra, a ele mesmo, a ninguém tenta. Não, é escolha do homem desobedecer ao Senhor. É desejo do homem praticar o pecado, cometer o pecado, desobedecer a Deus e contra a palavra de Deus. Né? A lei de Deus é expressa. Nós temos hoje aqui a Bíblia. Muitos sabem o que está escrito, mas preferem sempre o mal. Escolhem desobedecer o Senhor. E aí, irmãos, o casal já, homem e mulher, não só o homem, mas revela já essa, digamos assim, essa aliança com o pecado, com o mal. Versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. E a mulher vai seguir no caminho do homem, segue o exemplo ali do cabeça, né? Pega e coloca
a culpa na serpente. Ela que me deu, me enganou, e eu comi. E aí nós vemos, irmãos, esse mecanismo de defesa do homem, né, projetando no outro o erro que é seu. Colocando no outro uma coisa que o problema não, é o meu coração, aqui o problema sou eu, não é o outro. Desde aqui, desde Gênesis, nós vemos esse problema acontecendo. E aí, irmãos, temos filósofos, vários, colocando, né? O problema do homem é o meio onde ele está. Né? Nós somos o produto do meio, nós somos vítimas dos outros. Não, o problema sou eu, o problema é meu coração. O problema é que eu sou pecador por natureza, herdei do Adão. Só estou reproduzindo aquilo que já está no meu DNA, já está dentro de mim, né? O pecado. E ainda a tentativa de colocar a culpa em outros, né? Começando por Deus, colocando nos outros. E isso é triste, irmãos. No final, a gente vê que o pecado ele vai envolver essa autojustificação, né? Não, eu vou tentar por meus meios mesmo consertar a minha vida, consertar aquilo que eu fiz de errado e tal. Eu consigo. Depois nós vemos essa transferência de culpa, né? Não, a culpa não é minha, não. A culpa não é minha, não. E isso é típico do coração do homem. E aí, irmãos, nós temos que, nessa narrativa, de 8 a 13, hoje a gente vai ficar por aqui, mas é um retrato nítido dessa ruína espiritual do ser humano após a queda, após a desobediência. Você vai ver, e a gente vai tratar no próximo estudo, mas Deus não pergunta nada da serpente. Deus não pergunta nada da serpente. Deus falou com Adão, Deus falou com a mulher, a Eva, mas a serpente não. E Deus começa a mostrar o seu juízo a partir dele. Por quê? Satanás já está julgado, irmãos. E aí nós vamos ver ainda para frente, mas o tempo dele já está se esgotando. Ele já está julgado. Ele não tem salvação. Deus apenas vai prometer uma redenção para o homem no julgamento de Satanás, da serpente e tal, mas não pergunta, não tem discussão. Não tem discussão com Satanás e o diabo. Adão, Eva, olha a serpente, então, por causa disso, esse aqui vai ser o teu julgamento. Mas Deus, em sua graça comum, não apenas observa a transgressão ali de longe, nós sabemos que ele é onipresente, né, mas ele não observa do seu trono, né, da sua glória, mas ele vai ao encontro do homem, vai lá com esse homem que transgrediu a sua lei, mesmo quando esse Adão, mesmo quando essa Eva, a mulher, já estão corrompidos pelo pecado. E aí essa pergunta, onde estás? A gente fazendo uma recapitulação, não revela a ignorância de Deus. Nós não temos um Deus ignorante, um Deus que não tem ciência das coisas da sua criação. Mas, na verdade, mostra até esse cuidado misericordioso, um cuidado amoroso para com a sua criatura e o desejo de levar ele a reconhecer e confessar o seu pecado. Onde estás, Adão? Vai lá, uma chance para você dizer aquilo que você fez, o teu erro. Né? Só que aí nós vemos não um coração arrependido de Adão. Nós vemos uma fuga, um medo, a vergonha, autojustificação, uma tentativa de encobrir a culpa dele, a sua vergonha. Folhas de figueira, né? Tenta reproduzir em terceiros o seu erro, e isso tudo é uma foto, né? É um retrato do coração do homem agora que está cheio de pecado. E aí fica para nós, irmãos, algumas perguntas, alguns pensamentos para você levar para casa
e pensar. Até hoje, nós podemos colocar assim, né? Essa pergunta é muito válida. Onde estás? Até hoje. Onde estás? Serve para o homem que está morto em delitos e pecados. Serve para mim, para você, que estamos aqui dentro de uma igreja, querendo buscar o Senhor. Existe alguma coisa que impede de ter comunhão com Deus? Mesmo nós aqui dentro da igreja? Existe uma barreira, algum pecado que a gente está tentando esconder, camuflar, parecer que não existe, mas que está barrando, que está mesmo impedindo de ter plena comunhão com Deus, com o povo de Deus? Paulo vai dizer ali em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Onde estás? Estamos na fé realmente ou estamos sendo apenas religiosos, tendo um proceder religioso, domingo após domingo, semana após semana, ano após ano, e, na verdade, o meu lugar, onde eu estou, é com Adão e Eva ali naquele momento, né? Na lama do pecado. Segunda coisa, o pecado rompe a comunhão, mas, ao mesmo tempo, é Deus quem busca o homem, quem busca a restauração. Romanos 5,8 vai nos dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele ainda vai dizer que, olha, foi Deus quem fez a paz com o homem. Foi Deus. Foi Ele que foi lá e morreu por miseráveis pecadores, inimigos, pessoas odiosas. O mínimo que você pode pensar, né? Assim, o nível mínimo que alguém pode chegar. Foi por esses que Deus morreu, procurou a paz. O pecado rompe, mas Deus busca a restauração. Essa vergonha, esse medo, são sintomas, irmãos, dessa separação espiritual. E aí, quando nós deixamos de andar com Deus, o nosso senso de propósito, que é glorificar a Deus, a nossa identidade como até filhos de Deus, a paz, tudo isso é abalado. E temos o mesmo sintoma de Adão e Eva. Querer fugir, se esconder, colocar a culpa no outro, mas nunca a culpa é minha. Isso é sintoma, irmãos, do pecado. E aí, a verdadeira confissão, irmãos, ela deve ser humilde. É tudo aquilo que Adão não fez. Tudo que o contrário que Adão fez é a verdadeira confissão. Nós dizemos assim, hoje em dia, quando alguém vai pedir desculpas, geralmente é assim, né? Vai nas, tenho seguido algumas polêmicas de uns pastores lá do Brasil, e é interessante, quando acontece um erro, acontece um escândalo, aí a pessoa vai na rede social e vai pedir perdão. Aí o perdão é assim, olha, irmãos e tal, igreja, eu gostaria de pedir perdão por tal motivo, mas é porque acontece que aquela pessoa lá fez isso e tal, ele não estava me aceitando, aconteceu isso. Então, não é um pedido de desculpa. Não é um arrependimento de fato, de verdade. É um pedido de desculpa que, na verdade, é uma desculpa para o seu ato. Não aceita que o erro foi seu. Não aceita que cometeu o erro. Não, desculpa, mas é porque aconteceu isso e por isso. Não, isso é apenas uma desculpa daquilo que você está explicando por que você fez aquilo. Isso não é arrependimento. Não foi o que Adão fez. Adão se escondeu, fez roupa com folha de figueira, e aí, Senhor, eu estava nu, por isso que eu me escondi. Depois, mas a culpa foi da Eva que o Senhor criou. A culpa não foi de Adão. Então, o que é a verdadeira confissão? É aquele que realmente está arrependido. E aí, Provérbios 28:13 vai dizer: quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa
alcançará a misericórdia. Também o evangelista, na sua carta, ali em 1 João, vai dizer, olha, se confessarmos os nossos pecados, não é se justificarmos os nossos pecados, é se confessarmos, se formos sinceros realmente com Deus. E não dá para mentir, irmãos. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele esquadrinha o pensamento, Ele sabe o nosso coração. Nós tentamos ainda fazer isso achando que conseguimos esconder de Deus. Eu consigo esconder do pastor Elias. Eu consigo esconder dos irmãos. Mas de Deus eu não consigo. E dele nós sabemos. A justiça é verdadeira e é cirúrgica. Vem no ponto e na medida certa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aí, irmãos, nós vamos ficar por aqui, mas aí para frente, no próximo estudo, nós vamos ver realmente a justiça de Deus sendo colocada em prática. Vimos agora, né? Um Deus misericordioso ainda, né? Onde estás, Adão? Indo atrás, mas agora ele precisa punir o pecado. Nós vamos ver a justiça dele sendo colocada em prática, e mesmo assim, na sua justiça, vemos um Deus que desvia ainda a sua ira do homem. E nós vamos ver direito aí na próxima semana, mas sua ira é colocado ali em evidência. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tua palavra, Senhor. Nos ajuda a sermos verdadeiros para com o Senhor, confessando realmente nossos pecados a Ti, Tu que és rico em perdão, mas também justo, Senhor, um Deus que preza pelo Teu nome e, ao mesmo tempo, misericordioso e gracioso para conosco. Nos ajuda a sermos sinceros, a não termos estas atitudes que vimos Adão, Eva tendo, mas realmente, Senhor, queremos estar próximo do Senhor, queremos ter comunhão contigo, e só podemos isso através do Teu Espírito Santo em nós. Tendo comunhão, Senhor, contigo, lendo a Tua palavra, tendo uma vida de oração. E sabemos que nossa carne não deseja isso. Totalmente contrária, Senhor. Mas tem compaixão de nós. Nos ajuda, é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado.